Olá, tudo bem? Quero aqui falar sobre mais um assunto bem polêmico, já que alguns gostam de taxar quem discorda deles de polêmico, né? Então vamos polemizar um pouquinho. O cristão pode ouvir qualquer música? Será que é pecado o cristão ouvir música que não seja selada, né? Como gospel ou sacra? Veja, existe algo que nas igrejas pouco se fala, principalmente no meio pentecostal e muito menos no meio neopentecostal, é graça comum de Deus. Então, as pessoas têm talentos e dons que Deus deu a elas e as capacitou, e elas conseguem às vezes fazer coisas extraordinárias, mesmo não tendo uma vida piedosa, mesmo não crendo em Deus, de fato. Mas elas acreditam em certa forma em Deus, porém não têm uma fé confessa, né? Mas mesmo assim, mesmo elas sendo descrentes, vamos usar esse termo, mesmo elas não tendo esse temor a Deus que deveríamos ter, elas conseguem fazer coisas extraordinárias, elas conseguem realizar coisas boas, bonitas, coisas que são louváveis. Isso se chama graça comum de Deus. A graça comum de Deus capacita o homem a fazer coisas boas, capacita o homem a fazer coisas agradáveis, como ajudar outras pessoas, se compadecer de outras pessoas, mesmo não crendo em Deus. Isso não as justifica diante de Deus. A única coisa que justifica o homem diante de Deus é a fé em Jesus Cristo. Não é o comprimento da tua saia, não é o comprimento do teu cabelo, o comprimento da língua já tem que cuidar um pouco. Não é a tua gravata, o teu terno, né? Não é quantas horas por dia você ora, não é quantas vezes por semana você jejua, não é quantas vezes você ajuda um necessitado, não são essas obras ou esses legalismos, em alguns casos, que vão te justificar diante de Cristo. O que vai te justificar diante de Deus em Cristo Jesus é a tua fé na obra de Cristo Jesus e a tua obediência à sua palavra. Como diz Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 8, nós somos salvos pela graça por meio da fé. Observa que graça e fé são dom de Deus, né? Porque ele vai dizer, vós sois salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Então, a graça e a fé é um dom de Deus. A confusão muitas vezes feita é que a fé ela é a causa da salvação. Não. Ninguém consegue ter fé se primeiro não for salvo. Não existe isso. A fé não pode partir do homem. Seria uma obra humana, então. A fé, ela parte do próprio Deus. Ou seja, quando a graça enche aquele coração, transforma aquele coração, a fé brota. A fé é gerada na vida daquela pessoa. E então sim, ela passa a crer na expiação da cruz e a viver em obediência a Cristo. E ela é salva lá no versículo 10 de Efésios 2 para as boas obras. Porém, mesmo uma pessoa descrente consegue fazer às vezes coisas extraordinárias, boas, bonitas, como algumas canções. Porém, a gente foi erroneamente ensinados de que só vale as músicas da igreja, que a igreja determina ou que o pastor permitir. Bem, quando se trata do ambiente de culto, você está num culto, então você deve tomar todo o cuidado, porque não é um lugar para você ouvir qualquer música, ou tocar e cantar qualquer tipo de música, né? O culto tem um propósito, cultuar a Deus. E nesse ambiente, hoje, muitos hinos seriam reprovados, deveriam ser proibidos de tocar e cantar. Porque a maioria dos hinos hoje são mundanos, são ímpios. Muitos hinos hoje, muitos louvores hoje, são apenas louvores e hinos criados para vender, né? Para deixar o artista gospel rico e famoso.
Não tem mais cristocentricidade. Não tem. Ele não é mais cristocêntrico. Esses hinos hoje são, na sua grande maioria, um grande exemplo, clássico exemplo, aquela desgraça chamada Sabor de Mel, né? Que já foi empurrado com ela abaixo aí do povo muitas vezes. É uma desgraça esse hino. Esse hino berra uma blasfêmia esse hino. É uma desgraça. Entre outros, que eles são o quê? Hinos na horizontal, né? Eles são para o povo. Hinos criados, escritos para vender, para agradar os seus clientes. Essa é a nossa realidade. Uma tragédia. E poucos hinos hoje são de fato vertical, ou seja, cristocêntricos. São para a glória de Deus. Hinos que exaltam a glória de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus, a obra de Deus. Então, temos que tomar esse cuidado e essa consciência de que nem todos os hinos hoje de fato são bíblicos. Muitos hinos hoje não deveriam nem ser mais tocados nas igrejas. Porém, se a gente deve tomar cuidado num culto, com os hinos, é óbvio que você não vai ouvir música secular num culto, ou cantar uma música secular num culto, ou imitar música secular num culto. Eu estava num congresso de uma denominação, que eu não vou citar o nome aqui por questão de ética, né? E de repente subiu lá 2 jovens para cantar uma música, um hino, e o hino era assim, ó: as ovelhinhas voltaram e eu também voltei. Meu Deus, gente, o que é isso? Um culto? Plagiando a música do Chitãozinho Chororó? Outra vez também, num congresso, acho que foi no mesmo congresso até, alguém subiu lá para cantar que caiu o fogo caiu. Ué, isso não te lembra nada? Então nós temos que tomar cuidado, porque isso é ridículo, simplesmente ridículo. Então veja, agora música secular, o cristão, né, ele pode ouvir alguma música secular? Pode. Se essa música, se essa letra edifica de alguma forma moral, né, se essa letra não fere os princípios da graça, não fere os princípios cristãos, se essa letra chama a tua atenção para olhar para a natureza, né? Olhar para algumas verdades da vida, se ela faz você refletir em coisas boas, se ela conscientiza você de algum posicionamento ideológico alinhado com as escrituras, por que não? O problema é que não dá para ouvir também todas as músicas seculares. Só que para o cristão ter essa maturidade, ele precisa primeiro conhecer as escrituras. Então ele terá maturidade para discernir que tipo de música ele pode ou não ouvir. Então, por exemplo, uma música muito bonita, existem músicas muito bonitas, como aquela do Almir Sater, né? Ando devagar porque já tive pressa, trago esse sorriso porque já chorei demais. É uma música muito linda, é uma música que tem uma verdade, tem um fundo de verdade. Ela não ofende, ela não fere, ela não fere as escrituras, não vejo problema nenhum. Tem uma outra música que ela também tem um fundo de verdade bíblica, aliás, quando aquela uma que canta que o homem sai para trabalhar, né, e ele se sacrifica, né, ele está ali comendo um pão com mortandela, mas a mulher e os filhinhos em casa tem franguinho na panela. Então eu desafio aí os demagogos gospels, né, ou os legalistas, a mostrarem qual é o problema dessa música. Então, tem alguns casos que é tão sério a cegueira espiritual que se a música não for da própria igreja, não se pode ouvir. Se for de outra igreja, não se pode ouvir. E como eu disse, há muitos hinos e muitas músicas de algumas igrejas que nós realmente não deveríamos ouvir. Alguns artistas gospels aí, é uma tragédia os caras fazer o que fazem, né? Então nós temos que ter esse cuidado. Repito, num culto,
seja ele dentro da igreja, numa casa, seja ele debaixo de um pé de goiabeira, não importa. Se é um culto e o culto é para Deus, não se canta qualquer coisa. Ali os hinos têm que ser cristocêntricos, para a glória de Deus, que enaltecem a glória de Deus, o sacrifício da cruz, os atributos de Deus, as maravilhas de Deus, a obra de Deus, para a glória de Deus. Amém? Se você está lá na sua casa, você está com seus amigos, é uma festa de aniversário, sei lá, você está lá no seu carro e de repente você tem esse discernimento de perceber que algumas músicas trazem um conteúdo, um fundo de verdade, eu não vejo problema em você escutá-las, desde que você tenha essa sabedoria, né? Então, há músicas que você realmente não deve escutar, não deve cultivá-las, não deve ouvi-las. Você deve ter esse cuidado, mas você também não pode simplesmente demonizar tudo e separar isso entre gospel e secular. Não dá, porque tem música gospel que ela é ímpia, mundana, podre. Assim como tem música secular também que você não deve ouvir. Então eu creio que dá para você entender o que eu estou tentando dizer. Tenha sabedoria, tenha prudência, tenha cuidado. Mas o importante é ser livre em Cristo Jesus, ter uma mente livre em Cristo Jesus.